E aí, amigos e irmãos, tudo em cima? Obrigado pela sua companhia. Agradeço aos inscritos e aos que têm potencial para se inscreverem no canal. Vamos transformar essa energia potencial em energia dinâmica e se inscrevam, por favor, pois isso pode mostrar a relevância do conteúdo e o algoritmo do YouTube irá disponibilizá-lo a outras pessoas. Curtir o vídeo é uma outra forma de divulgá-lo, e o compartilhar com seus outros amigos é uma prova de seu reconhecimento, pois quem compartilharia algo que não tenha qualidade? O assunto é urgente, o que motivou essa edição extraordinária e vocês logo entenderão. Versículo-chave. Tal qual a cidade com seus muros derrubados, assim é aquele que não sabe dominar-se. Provérbios capítulo 25, versículo 28. Usar uma droga que não é muito forte pode parecer inofensivo, mas normalmente uma leva a outra e o vício se estabelece. À medida que o organismo vai se acostumando à droga, o viciado irá precisar de uma dose maior para obter o mesmo efeito tido quando a experimentou pela primeira vez. Isso poderá levar ao uso de drogas cada vez mais perigosas. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, alerta o cristão a não se deixar dominar por nada. Tendo em vista os últimos acontecimentos, a saber, a Corte Comunista da Injustiça descriminalizou de forma irresponsável o porte da maconha para uso pessoal, usurpando as funções do Congresso Nacional, que repetidamente cala-se e fica em posição de submissão diante desses abusadores que rasgam a Constituição Federal vigente ao invés de resguardá-la. E digo isto como cidadão que sou, consciente e atento. O que a ciência já sabe sobre a maconha? Vamos ver? A principal forma de consumir a maconha é fumando. Dentre as substâncias liberadas por ela, o THC, ou tetrahidrocannabinol, é que origina os efeitos psíquicos. Por isto, dependendo da quantidade de THC, os efeitos podem ser mais ou menos intensos. O THC é o único canabinoide com propriedades psicotrópicas e alucinógenas, capaz de causar dependência química nos usuários. Vou citar agora alguns efeitos psíquicos e somáticos causados pelo uso da maconha. Mas antes, preciso explicar que efeitos agudos são aqueles que aparecem de imediato e têm curta duração. Os efeitos crônicos têm uma progressão lenta e duração prolongada. Efeitos psíquicos considerados agudos. Sensação de bem-estar acompanhada de calma e relaxamento. Angústia, atordoamento, ansiedade e medo de perder o autocontrole com tremores e sudorese. Perturbação na capacidade de calcular o espaço e o tempo. Prejuízo da memória, da concentração e da atenção. Com doses maiores ou conforme a sensibilidade de cada sujeito, podem ocorrer perturbações mais evidentes do psiquismo, com predominância de delírios e alucinações. Efeitos psíquicos considerados crônicos. Interferência na capacidade de aprendizado e memorização. Pode induzir um estado de diminuição da motivação, que é um tipo de depressão somada à apatia, resultando no prejuízo da capacidade de realização de tarefas, com prejuízo social, acadêmico, profissional e pessoal. Em outras palavras, a pessoa não sente vontade de fazer mais nada. Tudo parece ficar sem graça e perder a importância. Efeitos somáticos considerados agudos. Os olhos ficam avermelhados, diminuição da produção de saliva, sensação de secura na boca, taquicardia
com a frequência de 140 batimentos por minuto ou mais, diminuição dos reflexos, alteração da coordenação motora fina. Esses dois últimos efeitos somáticos tornam a pessoa usuária de maconha incapaz para dirigir veículos automotores, por exemplo. Efeitos somáticos considerados crônicos. Problemas respiratórios. A fumaça produzida pela maconha é muito irritante, além de conter alto teor de alcatrão maior que o tabaco, e contém benzopireno, um agente altamente cancerígeno. Diminuição de 50% a 60% na produção de testosterona, podendo causar infertilidade. Esses dados têm como fonte a obra de Sérgio Nicastri, 2011, médico e psiquiatra, e também de estudos feitos por pesquisadores alemães. Responda-me se puder. Você acha que uma mulher viciada em maconha ou outras drogas mais pesadas vai deixar de consumir substâncias psicoativas durante a gestação? Pois é, também acho que não. Mas saiba que o uso da maconha durante a gestação aumenta entre 5 a 37 vezes o risco do feto se desenvolver de forma anormal, como o defeito do septo atrial do coração, óbvio, que causa no futuro complicações tais como hipertensão pulmonar, insuficiência cardíaca, embolias paradoxais e arritmias atriais. Outras complicações seriam espinha bífida, microcefalia, síndrome de Down, defeitos geniturinários, respiratórios, cromossômicos e músculo-esqueléticos. Há estudos que evidenciam maior predominância de sintomas depressivos nas mulheres do que nos homens. O uso precoce, regular e intenso da maconha, cannabis, está associado com sintomas depressivos e depressão. Foi marcante em todos os estudos a associação de sintomas depressivos e depressão relacionados ao uso de maconha por jovens. O uso periódico da maconha pode reduzir significativamente os níveis de ansiedade e de estresse no curto prazo, mas contribui para piorar, agravar sensações associadas à depressão ao longo do tempo. Essa foi a conclusão de um estudo realizado pela Washington State University, nos Estados Unidos. Os autores pontuaram que o estudo é um dos poucos feitos com usuários que utilizam a maconha de forma recreativa. A maconha é uma droga perturbadora. É chamada de alucinógena, já que altera as funções psíquicas do indivíduo e modifica sua percepção da realidade. Seu uso pode causar alucinações e delírios. O uso da maconha associa-se a doenças cardíacas, hepáticas e renais. Pesquisadores encontraram uma relação entre o consumo da maconha por jovens e o desenvolvimento de depressão e tendências suicidas na idade adulta. Isso se dá em função de alterações bioquímicas cerebrais, sendo que, quanto mais precoce o uso da droga, piores as consequências futuras. Jovens que usaram maconha, mesmo de forma recreativa, têm 2 a 4 vezes mais risco de desenvolver distúrbios psiquiátricos do que os jovens que não usam a droga. De acordo com um estudo de Ryan S. Sultan, psiquiatra da Columbia University, Nova York, publicado em 2023, o uso recreativo da cannabis, maconha, tem claras associações adversas e prejudiciais para os jovens, como problemas cognitivos, de comportamento, incluindo baixo desempenho acadêmico, evasão escolar e delinquência. Um outro estudo americano de 2014 já havia evidenciado que o uso esporádico de maconha pode afetar regiões cerebrais
relacionadas ao controle das emoções e à motivação. Os autores utilizaram ressonância magnética para comparar o cérebro de usuários de 18 a 25 anos que consumiam maconha pelo menos uma vez por semana com o de pessoas com pouco ou nenhum histórico de uso de droga. Embora avaliações psiquiátricas tenham mostrado que os participantes não eram dependentes de droga, mesmo assim, as imagens de seu cérebro mostraram diferenças significativas. O núcleo accumbens, região do cérebro ligada ao sistema de recompensa e motivação, estava aumentado e com formato e estrutura alterados nas pessoas que usavam maconha. Os pesquisadores concluíram que, quanto mais intenso o uso, maiores as mudanças no cérebro. Podemos perceber que as pesquisas citadas sugerem que o uso esporádico da maconha pode causar mudanças funcionais e na anatomia do cérebro, e levantam questões sobre a necessidade de reavaliar a flexibilização de alguns países sobre o uso de substâncias, assim como desmistificar o conceito de que o uso ocasional da droga não está associado a consequências ruins, em especial naqueles que estão em formação, como os jovens. Diante de tudo que foi exposto, o prognóstico será desfavorável a nós, pessoas típicas, saudáveis e sem problemas psicológicos. O manicômio a céu aberto está tomando forma. A criminalidade está aumentando muito. Filhos matarão seus pais e alegarão insanidade. Quem falar contra isso correrá risco de vida. Os sãos serão considerados loucos e negacionistas. Então, meus irmãos e amigos, a Corte Comunista da Injustiça vai na contramão das evidências científicas e contra a sociedade ao tomar tal decisão. A quem eles querem agradar? A um governo socialista que deseja os jovens prostrados e apáticos para não reagirem aos roubos e à corrupção desenfreada? Que consequência essa decisão irresponsável trará à sociedade e à família? Comentem a respeito, deixem sua opinião, que é muito importante, e que o Senhor Deus proteja a Igreja prudente, a noiva de Cristo, a família cristã e fiel, e os nossos filhos. Irmãos, oremos e jejuemos pelo Brasil. Até breve, se o Senhor, o Altíssimo, permitir.